Muita paz a todos vocês, que possamos agradecer em conjunto por essa oportunidade maravilhosa de estarmos conversando um pouquinho, para que juntos, numa vibração de amor, de carinho, nós possamos usufruir de mais estes momentos. Havia uma pessoa que, durante o repouso do corpo físico, ela dormindo, fisicamente falando, ela teve a oportunidade de se dirigir para um lugar, para uma colônia no plano espiritual, onde ela teve a oportunidade também de conversar com alguns mentores amigos. E foi num momento desse, de uma conversa muito profunda, ela se dirigiu a um deles, dizendo o seguinte: sentado aqui com você, neste momento, nada me parece difícil. Eu consigo me sentir em paz. Eu consigo me sentir confortável aqui com você, com outros mentores espirituais. Quando penso que eu vou voltar para a minha rotina, vou voltar para o meu cotidiano, preocupado, em compromissos, aquilo que eu tenho que pagar, o meu relacionamento no trabalho, as minhas dificuldades dentro do próprio lar. Ele falou, as coisas ficam muito difíceis. Até todos os conselhos que eu recebo quando eu volto para minha rotina, quando eu me desperto fisicamente falando, eu vejo que tudo fica difícil. Aí o mentor se dirigiu a ele e perguntou: você já tentou salvar alguém que esteja se afogando? Só que antes do encarnado dar a resposta, o mentor continuou: é muito difícil, é uma situação muito delicada você tentar salvar alguém que esteja se afogando, porque a tendência da maior parte das pessoas que estão se afogando, é se agarrarem naquele que está tentando salvar. E se agarram tão desesperadamente que é muito perigoso, além da própria pessoa se afogar, levar quem está tentando salvá-la para uma situação de afogamento também. E quantos perdem a vida física numa situação como essa? Só fica mais amena a situação, livre de qualquer desespero, de qualquer gesto comprometedor diante a própria vida física, aquele que confia na pessoa que está procurando salvá-lo do afogamento. Confiando, tudo, mas tudo se torna mais simples, mais equilibrado e mais harmonia para sair desta situação difícil. E o mentor continuou: dê condições de ser ajudado, permita que você seja auxiliado. E aí o encarnado respondeu: eu estou preso com
toda a vida material e sinto esse peso de uma forma esmagadora. Eu não sei como lidar com tudo isso. Eu não sei mudar a minha vida, mudar a minha situação. E aí, eu analisando sobre isso que eu estou comentando com vocês, eu me baseei numa fala de Emmanuel no livro Consolador, referente à pergunta de número 236. E o Emmanuel, com toda a propriedade, ele diz que aquele que não cogita a iluminação com Jesus, não cogita aproveitar dos ensinamentos do nosso Mestre, essa pessoa pode ser o maior cientista, o maior intelectual, o maior filósofo. Ele estará na vida, no mar da vida, sem o leme. E sem leme na vida, nós não temos direção, nós não temos sentido. E sem direção, sem sentido, não temos nada previsível de bom, porque nós vamos estar, é como aquele barco sem leme, ele vai por onde o vento o levar. E também, quando nós não cogitamos essa iluminação abençoada do alto, nós não temos roteiro de vida, roteiro de percurso de como nós vamos nos conduzir nesta oportunidade maravilhosa aqui no plano terreno que o alto nos concede. Porque uma coisa é inevitável: as tempestades que surgem para nós como provação, para ver a nossa reação diante dessas tempestades. São experiências que nos enriquecem, são expiações de faltas que nós cometemos nesta ou noutra vida, num passado mais ou menos remoto, que nós precisamos fazermos as lições que, como aluno da escola da vida, nós falhamos, nós nos omitimos, e Deus nos permite as experiências, as expiações, as provas, para que venhamos aprender e crescermos interiormente. E aí, só o sentimento divino, só a nossa fé poderá nos arrebatar a criatura humana das preocupações inferiores para seguir a caminho dos páramos celestiais. Então, somente a nossa busca, a nossa confiança em Deus, o nosso esforço de assimilarmos aquilo que precisamos assimilar, de tudo aquilo de bom, de belo que o alto procura nos trazer, para que haja uma mudança de dentro para fora. Aí nós estaremos nos sentindo com equilíbrio, com fé, com coragem. Nós seremos aquela criatura que conquista o leme para dar direção,
para dar sentido na nossa vida, para nos conduzirmos através de um roteiro. Quando nós colocamos no map da onde nós estamos saindo para onde nós queremos chegar, ele vai nos mostrar um roteiro. E se por um acaso neste roteiro que o map está nos colocando, nos enviando, se vacilamos, se ele está pedindo para nós entrarmos logo aqui nessa primeira ou na segunda e erramos, ele revisa e faz novamente uma rota para que a gente possa reassumir. Por quê? Porque nós estamos fazendo um roteiro e através desse roteiro nós estamos seguindo o caminho e Deus nos promove a chance de elaborarmos um roteiro. Através do carro, no Google Maps, por exemplo, nós temos uma opção material e uma opção coerente para que nós possamos seguir. E Deus nos promove isso e muito mais, só que no âmbito espiritual, no âmbito da nossa vida fecunda, no sentido moral, no sentido ético, no sentido espiritual. Precisamos mudar a forma de nós encararmos a nossa vida, porque enquanto nós ficarmos na mesmice, por opção, porque a oportunidade ela existe sempre, por opção, por acomodação, seja por que motivo for, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar sempre com os mesmos problemas, né? Planto couve, colho couve, planto couve, colho couve. Aí nós mudamos um pouco. Planto mamão, colho mamão, planto mamão, colho mamão. É a nossa opção. É o nosso livre-arbítrio. Portanto, nós vamos falar, mas isso é um sistema que eu não consigo me libertar dele. O sistema no mundo, ele existe. Agora, nem por isso nós temos que entrar nessa rotina do sistema. Hoje, no mundo, existe um sistema. Existem muitas opções para nós vivenciarmos, ou com qualidade, ou sem qualidade, com ética, ou sem ética, nos conduzindo no bem, ou saindo do caminho. Nós entramos no sistema usando o livre-arbítrio. Neste momento, por exemplo, quanta diversidade! Uns escolhem estar em um lugar bom, outros estão planejando praticar maldade, uns dando boas-vindas àquele que nasce, outros, às vezes, fazendo algo para aquele serzinho que não nasceu. Quer dizer que se existe um sistema, nós só fazemos parte dele na totalidade se assim o quisermos. Caso contrário, dentro desse contexto de sistema, nós poderemos nos orientar da melhor forma possível, buscando a coerência e nos envolvendo com aquilo de sutil para um crescimento interior. Caso contrário, vocês imaginem um pássaro que ele esteja com a asa cortada. Essa espécie, ela nasceu para voar.
E é isso que ela sabe fazer. E ela, sendo tolhida das asas, essa espécie não vai conseguir promover o objetivo da vida dela nesse mundo material. Se não corta as asas, coloca um pássaro, todo bonitinho, impecável, numa gaiola. Ele não vai cumprir com os compromissos dele na condição de pássaro. Por quê? Porque está faltando algo para ele, que são as asas para voar. E se tem as asas e alguém o prende, continua faltando. Ele não tem a liberdade de cumprir com aquilo que foi proposto a ele. Mas o bichinho, ele está ali, muitas vezes ele é pego e colocado numa gaiola por opção de quem pegou. Agora, nós que temos o raciocínio, e por causa de termos o raciocínio, Deus nos dá a possibilidade de fazermos escolhas. O que acontece? Acontece que nós estamos aqui para nos alimentar espiritualmente falando, através dessa rica experiência no mundo material. Tudo aqui é importante, porque nos traz grandes aprendizados, mas se torna importante no momento que nós sabemos selecionar. Porque se pegarmos o caminho que não seja do bem, o que vai acontecer? É como se nós estivéssemos tolhindo as nossas possibilidades de crescimento. É como se nós nos colocássemos numa gaiola da vida, nos aprisionássemos naquilo que a gente sente que está nos abafando na alma, mas que nós não queremos promover mudanças, porque está conveniente ficarmos como está, porque as mudanças exigem grandes esforços interiormente e nós estamos acomodados. No âmbito familiar, às vezes no contexto de dificuldade entre família, a gente sempre acha que o problema é do outro, nunca é nosso. Quando nós enxergarmos em nós aquilo que nós precisamos mudar em nós e que possamos pelo menos servir de exemplo no âmbito familiar, nós vamos deixar de justificar que a nossa infelicidade é porque os outros não estão fazendo a parte dele. Mas nós somos seres individuais, cada um respondendo pelos seus atos. E se nós queremos a paz, a harmonia interior, nós vamos caminhar fazendo a nossa parte. O outro vai usar do livre-arbítrio dele e vai fazer a parte dele segundo as opções. Paulo de Tarso nos diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, eu acho que é hora da gente parar e pensar o porquê que muitas vezes nós sentimos mal-estar na alma, desconfortos, nós vivenciamos experiências desagradáveis e aí nós abaixamos a nossa vibração porque estamos tristes, estamos descontentes, estamos com a autoestima baixa e as coisas não estão indo bem. Se nós quisermos, de fato, mirarmos a luz, o conforto, a harmonia interior, é procurar, cada um de nós, seguir os ensinamentos de Jesus, porque aí tudo vai se tornando mais claro. É o que eu sempre friso, o fato da gente querer praticar verdadeiramente os ensinamentos de Jesus
não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Nós vamos passar pelas experiências que nós precisamos passar, só que com fé, com coragem, com determinação, com leme, tendo direção e sentido, com o percurso que nós vamos delineando proveniente do nosso equilíbrio e com tudo aquilo que nós abrimos o coração para aprendermos. Acharmos que uma religião, inclusive da doutrina espírita, vai operar milagres em nós, porque nós estamos ouvindo palestras, porque nós estamos orando muito, estamos tomando passe, seja virtual ou não. Não existe milagres. A doutrina espírita, ela nos mostra que tem que haver mudança de atitude. E nessa mudança, atitudes cada vez mais buriladas, que vão promovendo um bem-estar muito grande interior, e nós vamos viver a nossa vida com mais ânimo, com mais coragem, para passar por todas as dificuldades, para usufruirmos do bem-estar neste processo de crescimento. Se nós quisermos nos iludir, certa feita, aquela senhora que foi ao templo religioso com uma enfermidade muito avançada, mas numa situação muito precária fisicamente falando, e ela buscando um milagre daquela seita religiosa. E o religioso falou, neste momento você está sendo curada, já vai sair daqui sem nenhuma enfermidade. E ela saiu muito animada. E o processo de enfermidade continuou e ela desencarnou. Por que a religião que ela buscou não curou a enfermidade dela? Mas como curar de algo em nós que muitas vezes essa dor, essa dificuldade está vindo para nos ajudar, para nos despertar? Está vindo porque estamos expiando alguma falta, ou então estamos sendo testados e estamos tendo oportunidade de, através dessa dor, nós crescermos. Então, por que jogarmos a responsabilidade de trazer o bem-estar para nós vindo das religiões? Vindo de onde for. Então nós precisamos ter aquela fé raciocinada. Precisamos confiar em Deus e ir clareando a nossa mente, clareando o nosso coração, para nos harmonizarmos cada vez mais com o bem-estar. Assim como um trabalhador, num certo momento, viajou de sua cidade e foi até Chico Xavier e disse ao Chico, falou: meu irmão Chico, eu vim aqui, eu estou muito doente, com uma enfermidade muito grave, e eu gostaria, se eu tivesse o merecimento, de pedir ajuda para que nesse processo de desencarne eu conseguisse de fato me ligar com os mentores, com a espiritualidade, para que eu conquistasse com muito esforço, com a ajuda espiritual, o equilíbrio para esse processo de desencarne diante dessa minha enfermidade, que eu sei que está por muito pouco. Aí Chico olhou para ele e falou: meu irmão, quem que está dizendo que está por muito pouco? Vamos orar, tenha confiança, para que todos os momentos de dificuldades você possa se sentir abençoado, possa se fazer merecedor. E passado um tempo,
ele constatou que ele foi melhorando e que ele não desencarnou em função daquela enfermidade. Porque não é porque Chico Xavier fez alguma coisa que simplesmente curou porque ele foi até lá. Ele teve o merecimento. Ele conquistou esse merecimento e passou por esse momento e conseguiu sentir, pelo menos em relação a essa enfermidade, melhora, e aí prosseguiu a vida dele. Agora a gente não sabe o que estava na frente para ele passar depois. Nós não sabemos daquilo que nós vamos passar. Mas nós temos a certeza absoluta que nós podemos nos preparar com muito equilíbrio para que a gente supere todas as dificuldades, não assim, eu tirei nota 10 em cada dificuldade, em cada ensinamento, em cada experiência. Não! Nós vamos devagarzinho. Se hoje eu conseguir passar com equilíbrio, amanhã, se Deus quiser, eu estarei melhor. E é essa mudança de atitude, é essa compreensão daquilo que é preciso mudar. E sempre com muita humildade, sempre com muito respeito ao outro, esteja o outro onde estiver. Esses dias eu tive a oportunidade de ouvir que Chico Xavier, logo no começo do trabalho dele, ele se dirigiu com o trabalho espiritual numa cidadezinha pequena. E conforme ele estava lá nessa cidade, gentilmente perguntaram para ele: Chico, que lugar dessa cidade que você gostaria de visitar? Diga para nós que nós te levaremos. Ele falou: eu gostaria de visitar a cadeia, para ter contato com os presos. E aí levaram ele até a cadeia, e ele visitou, e teve um momento que muito humildemente ele perguntou para o carcereiro: em quantos somos aqui? Olha a humildade do Chico. Ele não perguntou quantos presos tem nessa cadeia. Ele perguntou humildemente: em quantos somos aqui? Então, se a gente conseguir, até diante de dificuldades no próprio âmbito familiar, saber como nos dirigirmos ao outro, nós poderemos fazer com que surta um efeito muito grande, um ambiente harmônico para nós tratarmos de lições delicadas. E quando nós vemos o Chico também, que ele estava lá no interior onde ele morava, em Minas, ele ia toda semana na feira, e uma das coisas que ele comprava era tomate. E aí o feirante falou: seu Chico, eu não consigo entender, com tantos tomates bons aqui, o senhor pega só alguns bons, outros que já estão mais batidos, que tem que consumir logo. Por que o senhor vem tão cedinho aqui e não leva tudo de bom? Ele falou: eu não levo tudo de bom porque eu sei que tem pessoas que vão chegar depois para comprar o tomate, e se eu logo cedinho que eu chego levar tudo de bom, não vai ter tomate bom para as outras pessoas. Por isso eu pego um pouco dos bons e um pouco daqueles que eu sei que eu tenho que consumir logo. Então, esse exemplo vale a pena para a gente seguir até num supermercado, numa feira. Por que eu estou citando esse exemplo e o exemplo do Chico querendo ir no presídio e a forma com que ele dirigiu? Nós precisamos reciclar as nossas atitudes
e nos dirigirmos de forma branda, nos dirigirmos com respeito e primarmos pela qualidade, burilando as nossas mudanças. Porque tem gente que muda o tempo todo, às vezes nós mudamos quantas e quantas vezes, mas mudanças que não promovem qualidade. Então vamos, amados irmãos, todos nós, refletirmos na necessidade de mudarmos, mas mudarmos bem, de fazermos bem o roteiro da nossa vida e sempre termos o leme, mas aquele leme da paz, da concórdia, o leme de quem quer de fato fazer diferença na própria existência. Caso a gente não opte por isso e resolva ficar sem leme, sem roteiro de vida, é uma alternativa, é uma opção nossa. O livre-arbítrio é nosso e nós podemos escolher, só que vamos, sem dúvida nenhuma, sentir os bons ou não bons reflexos das nossas escolhas. Eu desejo a todos vocês paz, força e perseverança, e sempre lembrando que o Senhor é nosso bom, é nosso maravilhoso pastor, e que nada, em momento algum, alguma bênção, alguma luz no nosso caminho, nunca irá nos faltar. Algo do alto para nós. O que pode acontecer, sim, nós desviarmos do caminho e não percebermos, nós nos trancarmos interiormente para qualquer mudança. Então aquilo que vem de bom é como se batesse num vidro e voltasse. Vai depender de cada um de nós, que sejamos nós conscientes para fazermos escolhas do bem, da paz e da harmonia interior. Muita luz, muita bênção do alto para cada um de nós, para com toda a humanidade. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.